Olá, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Hoje o nosso texto se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 32. Diz: sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Esse texto faz parte de uma carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma. E Paulo escreve uma carta logo na introdução, porque é uma carta de 16 capítulos, aqui no capítulo 1, ele aborda o tema do pecado. A carta, Paulo está escrevendo a destinatários que ele não conhece. Ele não conhecia, de acordo com o texto da carta, ele não conhecia aqueles irmãos da igreja de Roma. E isso evidencia a importância do tema, porque falando àqueles irmãos, na carta ele iria, na introdução, abordar o tema do pecado. É importante, nós precisamos sempre lembrar desse tema, precisamos sempre refletir sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado causa graves danos na nossa vida. Tanto na nossa vida aqui, porque sabemos que todo sofrimento, todo transtorno, tudo que ocorre em nossas vidas, no nosso planeta, no universo, é consequência do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, nós passamos a sofrer todas essas mazelas. E também consequências irreparáveis na eternidade, porque o pecado nos leva a um distanciamento eterno definitivo de Deus. Também é importante refletirmos sobre o pecado, porque o pecado é viciante. O pecado faz as pessoas ficar dependentes. Quem conhece sobre o pecado, quem conhece sobre suas consequências, continua a praticá-las. De acordo com o texto aqui, olha, Paulo diz: sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. O pecado é envolvente. Por isso é necessário termos cuidado, porque muitas pessoas envolvidas no pecado sentem dificuldades de se libertar, de sair. E aí precisamos, mais do que nunca, buscar em Jesus ajuda para libertar do pecado. Em terceiro lugar, o pecado é contagiante. Veja que ele diz aqui, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Quem vive no pecado sente o desejo, sente a necessidade de aliciar outros, de ter outros aliados na sua vida de práticas pecaminosas. Eles induzem outros a também praticar. O que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Então, essa é outra razão. Quem vive no pecado incentiva outras pessoas a fazê-lo. Por isso, precisamos ter cuidado. Nós precisamos conduzir pessoas a uma vida com Cristo, não a uma vida de pecado. E em último lugar, quem pratica essas coisas merece morrer, diz o texto aqui. Quem pratica essas coisas merece morrer. Isso está em consonância com o versículo 23, lá no capítulo 6, quando Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A recompensa, o que nós merecemos pelo pecado, é a morte. É a morte eterna, é o distanciamento, a separação definitiva de Deus. Mas o consolo é que o dom gratuito, o presente que Deus oferece é a vida eterna em seu Filho, Jesus Cristo e nosso Senhor. Veja, há algum tempo atrás eu ouvi uma ilustração sobre um chefe indígena, equivalente ao nosso cacique aqui,
que ele estava à noite à beira da fogueira com o seu neto, e aquele garoto tinha cometido um grande delito que não era permitido, não era aceitável na sua comunidade, na sua tribo. E o velho indígena estava aconselhando o garoto. Então ele tentava explicar: olha, meu filho, é como se nós tivéssemos dentro de nós dois lobos. Um lobo bom e um lobo ruim, muito ruim. E esses dois lobos vivem lutando. E o garoto pergunta: e qual dos dois vence? Com muita sabedoria, aquele velho indígena disse: olhe, o que vence é aquele que nós alimentarmos. O que vence é aquele que nós alimentarmos. Qual é o lobo que nós estamos alimentando? Vamos orar? Eu posso orar com você? Senhor, nós sabemos que todos nós, enquanto estamos aqui, estamos sujeitos, Senhor, à influência do pecado. Mesmo aqueles que sabem que o sangue derramado por teu Filho Jesus na cruz tem o poder para lavar e purificar do pecado, ainda assim somos tentados, Senhor, a cometê-los. Nós queremos te pedir que nos ajude, que nos guarde, que nos dê sabedoria para fugir das tentações do pecado. Que nós possamos influenciar outras pessoas a uma vida pura, santa, não a uma vida de pecado. Nós temos consciência de quanto o pecado tem sido ruim, prejudicial para a nossa vida, para o mundo, para tudo, Senhor. E nós suplicamos a tua ajuda. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.